Então, as pessoas, né, elas terminam, né, aprendendo, né, ensinamentos que não tem nada a ver, né, com a palavra de Deus, né? Então, as pessoas frequentam, né, uma, uma, uma denominação, mas elas ainda não conhecem, né, na sua maioria, elas não conhecem, né, o verdadeiro evangelho que Cristo deixou para nós. O verdadeiro ensinamento, né? A sã doutrina que Cristo deixou para nós. Então essas pessoas, elas terminam sendo, né, escravizadas por ensinamentos que não tem nada a ver com o evangelho que Cristo, né, deixou para nós. Então as pessoas, elas deixam de ler a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que nos seus ensinamentos, né, eles ensinam para nós coisas, né, que na sua maioria, né, nessas denominações, eles não ensinam a verdade que Cristo deixou para nós, né? Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 23, você vê que Jesus fala: nem queirais, né? Nem queirais ser chamados, né, de guias, né? Então, porque só um é o vosso guia, que é o Cristo, né? Então, se você ler todo o texto no seu contexto do capítulo 23, você vê que o ensinamento que Jesus traz, né, hoje para nós, na nova aliança, é que não queirais ser chamado de Rabi, porque só um é vosso mestre. Não queirais ser chamado de vosso pai, porque só um é vosso pai. Então, por que eu estou falando sobre isso? Não queirais ser chamado de guias, mestre, pai. Porque o próprio Cristo nos ensina para a gente não querer ser chamado de guia, porque só um é nosso guia, que é Cristo. Só um é nosso mestre, só um é nosso pai. Então, eu estava assistindo um culto, né, na igreja que eu frequentava há muitos anos atrás, né, lá em João Pessoa, e eu vi uma irmã, né, chamando a mulher do pastor presidente de mãe na fé. Então isso é uma idolatria, é totalmente contrário da palavra de Deus, né? O próprio Cristo falou: não queirais ser chamado de pai, porque só um é vosso pai. Então, muitos irmãos, né? E eu estou falando de pessoas que estão há muito tempo nessas denominações, que idolatram os seus líderes, né, como pai na fé, né? E o próprio Cristo nos fala: não queirais ser chamados de pai, porque só um é vosso pai. Então essas pessoas, elas deixam de seguir o ensinamento de Cristo, né? E começa a seguir ensinamento que muitos líderes ensinam, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, é importante que você não precisa ir por mim nem por ninguém, você tem que ir pelas Escrituras, né, pelas Escrituras sagradas, aquilo que Jesus deixou para nós no seu Evangelho. Então, se você seguir o ensinamento do Evangelho de Cristo, com certeza a própria palavra, que é o próprio Cristo diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, essas pessoas que ficam, meu pai na fé, minha mãe na fé, não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, quando a pessoa se dedica ao ensino e à leitura, né, do Evangelho que Cristo deixou para nós na nova aliança, a graça de Cristo, ele começa a seguir os ensinamentos realmente que as Escrituras deixou para nós, ou que Cristo deixou para nós no Evangelho. Então, essas pessoas que ficam idolatrando, né, esses líderes, essas pessoas que ficam chamando dos líderes de meu pai na fé, da mulher do pastor de mãe na fé, não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra de Deus. Então você vê, essas pessoas aí, elas não têm uma estrutura espiritual, né? Porque para eles, né, que frequentam essas denominações sem ler a palavra de Deus, né, eles ficam totalmente, né, envolvidos em ensinamentos de homens e não ensinamento que Cristo deixou para nós. Então, o importante para um cristão que se diz ser cristão é ele ler a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, quando você vê uma pessoa, né, chamando alguém, meu pai na fé, minha mãe na fé, são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a própria palavra diz, procurai, né, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Então, as pessoas que quando começam a ler, eles descobrem que o verdadeiro ensinamento do Evangelho está em Cristo e não em líderes, né, que ensinam coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E essas pessoas, por não ler a palavra de Deus, ela termina seguindo, né, doutrinas e ensinamentos de homens que sabem a verdade, mas não ensina. Porque quando a pessoa ela conhece o Evangelho, ela se liberta das falsas doutrinas e ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, o meu conselho para você, leia a palavra. Não adianta você frequentar uma denominação, que denominação não salva ninguém. Você tem que frequentar e ter conhecimento da graça de Cristo, do Evangelho de Cristo. Aí sim, você vai obter uma das maiores promessas que Cristo deixou para nós, que é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?